Vou te fazer uma pergunta, meu amigo. Qual é a matriz energética que o Brasil, de forma geral, o mundo inteiro está baseado hoje em dia? Isso mesmo, o petróleo. O petróleo é um exemplo de um combustível fóssil. Só que muita gente, ao pensar em petróleo, pensa apenas na evolução econômica que ele pode trazer para um país e deixa de lado os problemas ambientais que ele pode causar. Por exemplo, peguei aqui o isoctano, C8H18, que é um dos constituintes da gasolina que é derivado do petróleo. Na combustão desse hidrocarboneto, ocorre a formação de CO2 e água. Só toma cuidado com um detalhe. Não é toda a reação de combustão que irá formar CO2 e água. Obviamente que eu só vou formar gás carbônico e água se no meu reagente tiver carbono e hidrogênio. Muita gente se confunde com isso. Na combustão do isoctano, na liberação de CO2, eu posso agravar o efeito estufa. Porque o CO2 é um dos gases que aumenta o efeito estufa, que é um processo natural. Mas com maior concentração de CO2 no ambiente, ele pode agravar esse efeito, aumentando a temperatura média do planeta. Um outro problema muito comum é que nesse tipo de composto existe um pequeno teor de enxofre. E quando esse enxofre, ele também sofre reação de combustão. Esse enxofre reage com O2, se transformando em SO2, que é um gás. Esse SO2 chega na atmosfera, se combina com o oxigênio atmosférico, se transformando em SO3. Começa a chover. Esse SO3, que é um anidrido, se combina com a água, formando o ácido sulfúrico. Isso aqui é o processo de formação da chuva ácida. Então, na realidade, a utilização de combustíveis fósseis pode aumentar o efeito estufa e ocasionar a chuva ácida. Existe um outro detalhe ainda. Existe um tipo de reação de combustão que a gente chama de combustão incompleta. Nessa reação de combustão incompleta, ao invés de formar CO2, ou eu posso formar CO, monóxido de carbono, ou carbono sólido. A gente chama isso aqui de fuligem. Em comparação ao gás carbônico, esse monóxido de carbono é muito mais prejudicial, porque ele é tóxico para o nosso organismo. Em pequenas quantidades, ele pode levar um ser vivo à morte. Existem duas maneiras diferentes de se ter uma combustão incompleta. Ou essa combustão incompleta pela ausência de oxigênio como reagente. Se eu tenho pouco oxigênio reagente, eu irei formar pouco, eu não irei oxidar totalmente o carbono, transformando ele em CO ou apenas em carbono. E a outra possibilidade é quando eu tenho uma grande quantidade de combustível, ou seja, quando no meu combustível fóssil existe uma grande quantidade de carbono. Esse oxigênio não consegue oxidar totalmente esses carbonos, transformando isso em monóxido de carbono e carbono. Um exemplo clássico disso é quando a gente queima uma borracha. O que a gente vê nessa queima? Uma fumaça preta. Essa fumaça preta é justamente esse carbono sendo liberado. Beleza, gente? Foi um prazer, até a próxima.